vamos começar aquilo que está no programa, trazendo para a mesa aqui, agora não é mesa, agora é cadeira, legal, trazendo aqui o doutor Renato Custódio, consultor jurídico do Senalba, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito Internacional, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de 2004, a turminha de 2004, especialização em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica e pós-graduação Lato Sensu. Eu pediria até licença para o Renato para dizer que ele tem tudo isso e mais uma coisa que não está escrito aqui. Ele é filho de uma juíza do trabalho, então ele toda a vida ele respirou justiça de trabalho. Ninguém melhor do que ele, então. Bom dia a todos, é sempre um enorme prazer estar aqui no Senalba. Me sinto em casa, conheço, se não todos vocês, a grande maioria, por vários anos participei desse congresso aqui também. E até fazendo um gancho aqui, Guedes, de um fato que você não vai se lembrar, você mencionou minha mãe, mas minha mãe foi palestrante aqui, há uns 15 anos atrás, né? Na época em que a gente usava aquela sala menor ali ainda, né? Lembrando disso, e foi uma palestra muito boa, e eu me lembro, não lembro quantos anos faz, mas foi muito boa. E eu sabendo que ela era sua mãe. É bom nem lembrar esse tempo, porque o tempo passa muito rápido, né? Podemos começar? Eu vou chamar o Ricardo Fleit, ele é assessor de imprensa do Senalba. Ele tem ampla experiência em assessoria de imprensa no movimento sindical, somando experiência no movimento dos metalúrgicos de Piracicaba, da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, Sindicato Nacional dos Aposentados, entre outros. Foi repórter do jornal esportivo Lance, de 2016 a 2020. Foi colunista do Brasil 247. Bom dia a todos, obrigado Guedes pelo convite, Renato, que eu estou conhecendo hoje. Quero fazer um registro aqui, que é a primeira vez que eu venho no congresso do Senalba. Agradecer pela receptividade, e estou há 21 anos no movimento sindical, e é muito bom quando a gente se depara com categorias organizadas e unidas, como estou vendo o pessoal do Senalba. Isso é muito importante para a luta dos direitos, né? E a palestra hoje é sobre justiça gratuita, que é uma luta essencial também dos trabalhadores para garantir os seus direitos e assegurar a qualidade de trabalho e, consequentemente, de vida. Fico muito feliz, né, pela experiência que eu tenho com vários sindicatos e várias categorias, e ver mais uma categoria mobilizada num sábado, né, de sol, mas para discutir e repensar, debater a questão dos direitos e também, ao mesmo tempo, pensar, projetar o futuro nas atuações e diretrizes de luta. Obrigado mais uma vez pela receptividade e vamos ao debate, né? Então, doutor Renato, a casa é sua. Muito obrigado. Pessoal, hoje nós viemos até aqui com um tema que é extremamente importante. Como vocês sabem, o Brasil é uma democracia muito nova. Nós temos aí uma Constituição Federal que acabou de comemorar seus 30 anos de existência. Isso, em termos globais, em termos democráticos, é algo muito recente. Até então, nós estávamos no âmbito de uma ditadura. Apenas em 1985, com o movimento das diretas já, é que nós atingimos efetivamente um status de democracia. E, com isso, trouxeram para nós essa
ideia de uma Constituição Federal que até recebeu a denominação de Constituição Cidadã. Ocorre que a questão que nós tratamos aqui hoje, que é o acesso à justiça, e vocês verão que eu não vou me restringir aqui por questões propositais à questão da justiça gratuita, ela é muito mais ampla do que somente essa ideia de democracia. Eu digo isso baseado em 3 vertentes que eu pretendo aqui demonstrar para vocês hoje. A primeira é essa, a questão da assistência judiciária gratuita e integral. Um plano extremamente importante, é o objetivo geral da nossa exposição, mas não a totalidade do que nós exporemos. A segunda questão que eu trago é a representatividade dos direitos coletivos. Aqui vocês vão perceber que nós temos uma grande importância na questão do papel do sindicato, que é o que nós estamos aqui fazendo hoje, todos juntos. E aí eu vou destacar essa correlação entre esse acesso à justiça e a representatividade do sindicato também. E, por fim, vou demonstrar que existem soluções alternativas para tudo isso, né, que são meios de mediação e conciliação que podem também nos auxiliar para a solução de conflitos que se demonstram, que são conflitos que aparecem no dia a dia de todo mundo e na coletividade que nos faz hoje estarmos juntos aqui na forma de um sindicato. Tudo isso que eu vou falar não é algo que eu tirei da minha cabeça, né? Boa parte até é, mas muito inspirado por um autor italiano, cujo nome é Mauro Capelletti, e ele escreveu uma obra extremamente importante no direito, chamada Acesso à Justiça. E nessa obra dele, ele traz exatamente essas 3 vertentes, só que lá ele chama de 3 ondas, né? São as 3 ondas que permitem que as pessoas tenham o direito de ir ao Poder Judiciário submeter seus conflitos. Parece uma coisa tão simples para a gente, né? Mas vocês verão a que ameaça nós passamos, o quanto nós sofremos por causa disso e mais, o grande risco que nós corremos quando tratamos desse assunto. Tá? Muito bem, já passando agora especificamente para o primeiro item da nossa exposição, o acesso à justiça no que se refere à justiça gratuita, ao direito de demandar sem que se pague os custos do processo ou os valores que nós chamamos em direito de sucumbência do processo. Por que sucumbência? De sucumbir, aquele que sucumbe, que perde. Tá? Muito bem, tudo ia de uma forma até razoável, até o ano de 2017. Vocês lembram o que aconteceu de relevante para a nossa vida no ano de 2017? Todo mundo aqui vai falar, claro, né? Porque todo mundo sofreu na pele o ano de 2017. Né? Eu lembro muito bem desse ano, porque nós mantemos lá no escritório uma coisa chamada de observatório. Então, são advogados designados do nosso quadro, que eles têm a função de ficar acompanhando projetos de lei, ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, ou quaisquer coisas relevantes que aconteçam em matéria de direito do trabalho. E a gente faz isso para não ser surpreendido por novidades, né, como todos nós fomos em 2017. Vejam vocês que em dezembro de 2016, um desses advogados me procurou e falou, olha, entrou um projeto de lei meio estranho aqui. Eles querem alterar 6 artigos da CLT. E eu disse, bom, né, vamos ver o que é, não era nada de muito importante. Isso foi em dezembro de 2016. Quando chegou em julho de 2017, esse projeto de lei tinha recebido centenas de emendas, de forma que ali a pretensão era para se alterar mais de 200 itens da CLT. Vejam como a coisa foi feita, não vou chamar na calada da noite, porque levou 6 meses, mas de uma maneira ágil e um pouco sorrateira, né, Guedes? Então, o que acontece? Nós fomos não surpreendidos, mas percebemos uma movimentação legislativa muito rápida naquela época. E em julho de 2017 veio a reforma trabalhista. A primeira vez que se leu aquele texto, enquanto projeto ainda, já foi de cair da cadeira, porque as modificações eram muito impactantes, né? A primeira modificação que nós tivemos de mais impactante era exatamente nessa questão
da justiça gratuita, como nós veremos daqui a pouco. Porque até aquele momento, nós podíamos dizer que estávamos confortáveis, essa é a palavra, no Brasil, em relação ao direito de acessar ao judiciário para quem não tinha recursos para fazê-lo. Por que nós estávamos confortáveis? Porque a nossa Constituição Federal, ela previa, de uma forma muito pontual, um direito fundamental de assim proceder, ou seja, de acessar a justiça sem que houvesse custos para quem não pudesse pagá-los. Então, eu fiz questão de trazer aqui para vocês a Constituição Federal, que ela deve ser lida sempre, repetida, né, lembrada, tal qual o hino nacional, ou seja, é algo muito rico para nós. É ali que se baseia todo o nosso direito, né, é o nascimento do nosso direito, por isso que tem esse nome de Constituição. É a partir dali que tudo vem. Então, nós temos sempre que nos socorrer da Constituição quando temos dúvida sobre a efetividade e a eficácia da nossa democracia. Principalmente nós, que estamos organizados aqui num sindicato de tanta importância e de tanta força jurídica, legal e organizacional. Então, diz o artigo 5º da nossa Constituição que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Ou seja, isso já é uma garantia muito importante de submissão do judiciário, da existência do próprio judiciário, do direito de peticionar a um juiz quando existe algum conflito. Esse direito, ele é um direito inalienável, ele é um direito que nós consideramos como fundamental, né? Não pode sequer ser modificado. E o outro dispositivo que eu trouxe, que complementa a questão e que é o mais importante para nós, que diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. Está na Constituição. Assistência gratuita. Claro que há uma ressalva aqui na Constituição. Aos que comprovarem insuficiências de recursos. Claro, ela vai ser gratuita para quem não pode pagar. Para quem pode pagar, ela vai ser paga, né? Paga de que forma? Na forma de taxas, de custas, de emolumentos. Até aí tudo muito justo, né? Nós queremos ter uma justiça que ela seja também social, que ela atenda a todos, né? E que crie paridade de armas. E vejam, a Constituição Federal, ela veio regulamentada, olha o que eu estou dizendo aqui, prestem atenção, por 3 leis no que se refere à justiça gratuita. A primeira lei, ela era de 1950. Espera um pouquinho, como é que eu tenho uma Constituição de 88 estou falando de uma lei de 1950? Tem um problema temporal aí, né, de datas. Isso é muito normal. Quando nós temos uma Constituição posterior à legislação pré-existente, essa Constituição ela pode recepcionar a legislação. Foi o que aconteceu aqui. Então, vejam vocês que dentro do nosso seio aqui, da nossa verdade, nós já tínhamos, mesmo na ditadura anterior, mesmo em situações que a democracia não era tão válida como é hoje no Brasil, uma legislação que me garantia. A Lei 1060 dizia lá que os poderes públicos concederão assistência judiciária aos necessitados. É exatamente o que a Constituição Federal fala. Complementado por uma outra lei de 1970, muito antes da Constituição Federal de 88, que dizia, na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária será prestada pelos sindicatos para quem receber menos que 2 salários mínimos. Então, aqui nós temos 2 situações. Uma, que eu falarei mais para frente, que é o papel do sindicato nessa assistência judiciária, e outra, estabelecendo até mesmo um critério, 2 salários mínimos, o sindicato tem que prestar assistência. Percebam? Né? E aí vem a CLT, né? A CLT ela é bem anterior, de 1º de maio de 1943, sofreu inúmeras modificações, infelizmente, inclusive essa de 2017, mas já trazia em seu seio que é uma faculdade dos juízes concederem o benefício da justiça gratuita. Então, nós temos 2 situações aqui que eu destaco, uma que é a assistência integral, que é prestada pelos sindicatos, e outra que é a justiça gratuita, que nós tínhamos como algo já muito bem definido na lei, certo? E o que é essa justiça gratuita? O que vem a ser isso, né? Será que todo mundo pode ir ao Poder Judiciário lá e pleitear esse direito? Não. É claro que isso é um direito que a pessoa tem, qualquer cidadão, de submeter ao Poder Judiciário um conflito qualquer, de qualquer ordem.
e se ele comprovar que não tem capacidade de suportar os custos desse processo, então o juiz poderá conceder essa justiça gratuita, certo? Mas quando nós pensamos, aqui, tentem acompanhar o raciocínio comigo, quando nós pensamos em, bom, eu sou um cidadão, perfeito, bate, né? Eu tenho um conflito, arrumei uma encrenca com alguém, não vou nem falar só em direito do trabalho, que bati o carro na rua, apanhei de alguém, quero me divorciar, tenho um problema de guarda de filhos, quero processar a TV a cabo ou a operadora de celular, isso todo mundo quer, todo tempo, né? Muito comum. Que eu posso fazer? Bom, eu sou um cidadão, tenho um conflito, o Poder Judiciário está garantido, não tenho dinheiro, porque eu trabalho, todos os recursos, independente de eu ganhar R$1.000 ou 1 milhão, já falaremos disso, mas o que importa é que todos os recursos que eu ganho são aplicados nas minhas despesas de sobrevivência, certo? Então, bom, tenho tudo preenchido, inclusive tenho direito à justiça gratuita. Não está faltando um pedaço aí? Quem é que vai me representar, né? Porque, salvo algumas exceções, a grande maioria aqui não é advogado, né? E para que se possa ser bem defendido na justiça é necessário um advogado. Daí a relevância do papel do sindicato, que contém no seu seio departamentos jurídicos muito bem estruturados, que podem garantir essa assistência judicial, inclusive de forma gratuita e integral para quem não for associado e receber menos que 2 salários mínimos. Muito bem. Na Justiça do Trabalho em especial, também esse direito ele é garantido pela advocacia em geral. Vocês bem sabem o seguinte, que se vocês tiverem uma ação trabalhista e procurarem um advogado, ele não cobrará inicialmente nada de vocês. Ele cobrará honorários advocatícios pelo êxito. O que isso quer dizer? No final, quando você ganhar e se você ganhar, ao receber será retido um percentual. Tá? Isso foi feito no Brasil porque os trabalhadores, em geral, não tinham recursos para pagar os advogados no começo da ação. Aí eu pergunto genericamente, até de forma retórica, vocês acham isso um sistema justo? Eu acho bem justo, porque todo mundo sai feliz, né? O advogado recebe o dele no final, trabalha com mais afinco, porque ele vai ter um êxito lá no final, vai receber, e o trabalhador que não tem recursos mesmo, não vai precisar sair por aí buscando um dinheiro que não tem para pagar com recursos que não sabe se vai receber, né? Então, é a dívida mais infeliz que teria. Mas vocês acreditam que eu estava numa aula em Portugal, no curso de doutorado, e era uma aula que tratava de mandato. Mandato é o que a gente chama aqui no Brasil, grosso modo, de procuração. Então, nós estávamos estudando como outorgar contratos, ou como celebrar contratos que prevêem mandatos. E o professor, na aula, que se chama professor Menezes Leitão, hoje ele é o bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal. Bastonário é a palavra que quer dizer quem segura o bastão. Quer dizer, ele é o presidente, né? É uma palavra engraçada, mas é o que eles usam. É o presidente da Ordem dos Advogados, e ele estava dando essa aula, eu interrompi a aula e disse, professor, lá no Brasil, nós não cobramos honorários quando os clientes nos contratam. Nós só cobramos no final da ação pelo êxito. E ele me disse perplexo, ele falou, se você fizer isso em Portugal, você responderá no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, porque é proibido. Vejam que diferença de cultura, né? Como é curioso, lá em Portugal é proibido fazer isso. Eu não posso fazer um contrato sem cobrar honorários iniciais. Depois eu terei os honorários que eles chamam não de êxito, né? Pelo êxito eles chamam de cota litis. Cota litis, que é uma parte da lide, né? Então essa é a ideia. Então vejam vocês que é uma questão cultural. E aqui no Brasil a gente conseguiu avançar, porque para mim isso é um grande avanço, e eu disse isso para ele, eu falei, eu acho que o modelo brasileiro é mais justo. Ele não gostou, mas, enfim, cada um com a sua opinião. Eu falei, o modelo brasileiro é mais justo porque nós conseguimos atender as pessoas melhor e os advogados, eles se aplicam mais no resultado da demanda. Mas isso é só uma parte para mostrar que a assistência integral que eu havia falado, ela é garantida, sim, pelos sindicatos principalmente, e aí no seu formato efetivamente gratuito, mas também a advocacia se amoldou de uma forma a atender
todas as pessoas, tá? O que acontece é o seguinte, a grande pergunta que a gente faz e sempre fez no direito é, muito bem, e como é que eu comprovo que não tenho recursos para pagar as custas processuais, né? Eu vou ter que apresentar minha declaração de imposto de renda, meus olerites, né? Vou ter que ir lá para o juiz explicar, nada disso, tá? A jurisprudência havia se pacificado no sentido de que uma mera declaração feita pelo advogado mesmo ou pelo próprio autor da ação, que na Justiça do Trabalho nós denominamos de reclamante, seria suficiente para que fosse válida essa alegação de insuficiência de recursos, que nós chamamos também em direito do trabalho de pobreza na acepção jurídica do termo. Não há nada de pejorativo nessa palavra pobreza. Ela demonstra uma incapacidade de arcar com custas processuais, o que é a regra, não é a exceção, né? Em geral, as pessoas recebem as suas remunerações com um caráter naturalmente e realmente alimentar, né? A gente recebe o nosso salário para pagar as nossas despesas de sobrevivência. É raro quando sobra alguma coisa. Então, a realidade é que nós temos essa incapacidade que no direito nós chamamos de pobreza na acepção jurídica do termo. É o normal, tá? Vejam vocês que a coisa era tão arraigada na Justiça do Trabalho que o Tribunal Superior do Trabalho tinha até uma súmula. O que é uma súmula? É quando o tribunal entendeu de tantas formas, de tantas vezes da mesma forma, que ele sumula aquele entendimento, ou seja, ele cria uma súmula para dizer, olha, normalmente nós entendemos assim. E o Tribunal Superior do Trabalho já tinha uma súmula nesse sentido, dizendo que basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou pelo seu advogado para provar a declaração de incapacidade. Então vejam que bastaria uma declaração. E isso foi muito bem. Anos e anos a coisa funcionava, né? De uma forma espetacular. É claro que quem abusava desse sistema podia sofrer consequências. Em que circunstâncias? Pensem o seguinte, se eu vou lá e declaro algo que não é verdade, a parte contrária pode também dizer o seguinte, esse cidadão está mentindo. Esse cidadão aqui vai para Dubai lá 2 vezes por ano, né, tomar sol. Esse cidadão aqui, ele circula de carro importado, no ar-condicionado, tem casa na praia, casa de campo. Isso, então, era passível de demonstração pela parte contrária. O que isso quer dizer? Que o sistema se autoequilibrava, né? Se de um lado eu tinha uma declaração, do outro lado eu tinha a possibilidade de que essa declaração fosse impugnada, no caso, pelo empregador, caso o empregado abusasse desse sistema, né? Muito bem. Aí veio a reforma trabalhista jogar areia no nosso sistema, né? Fazer as engrenagens pararem de um sistema que funcionava muito bem. E isso foi, obviamente, de caso muito bem pensado, tá? Eles alteraram especificamente o artigo 790 da CLT, para que, então, desse artigo constasse o seguinte, é facultado aos juízes conceder justiça gratuita a quem perceba até 40% do teto do benefício previdenciário. O teto do benefício previdenciário hoje é de R$ 7.087,22, ou algo por aí. 40% é de R$ 2.834. É evidente, né, que a grande maioria dos litigantes ultrapassava esse patamar. A consequência lógica e óbvia disso, qual foi? Todo mundo, na prática, quase todo mundo, foi excluído do direito de litigar sem contar com o benefício da justiça gratuita. Moral da história, em 2017, todo mundo em julho falou, opa, terei um problema, né? Em novembro de 2017, quando entrou em vigor efetivamente a lei, o número de ações da Justiça do Trabalho caiu drasticamente. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter receio dessa situação que se somava a um outro ponto. Não só você passaria a ter o risco de pagar custas, como a reforma trabalhista trouxe a hipótese da sucumbência, dos honorários sucumbenciais. Que diabo é isso? Ficou previsto ali no artigo 791-A da CLT
que ao advogado serão devidos honorários de sucumbência. Lembra que eu falei que sucumbência é aquele que sucumbe, é aquele que perde, que sofre no processo, fixados entre 5% e 15% do valor da demanda. Ou seja, a partir da reforma trabalhista, não só eu passo a ter um risco de pagar custas de 2%, como eu passo o risco de ter que pagar honorários para a parte contrária de 5% a 15%. Aí eu entro com uma ação de R$1 milhão, que não é uma ação tão rara assim para quem trabalha, como vocês trabalham 20, 30 anos, mesmo havendo a prescrição, com horas extras, adicional de periculosidade, adicional de salubridade, equiparação salarial, isonomia, descumprimento de norma coletiva. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando objetos de ações. Não é raro. Aí eu pergunto para vocês, se alguém diz para você, olha, é o seguinte, você pode entrar com uma ação, mas eu não vou te garantir nada. Pode ser que você tenha que pagar R$20 mil de custas, se perder, e pode ser que você tenha que pagar de 50 a 150 mil reais de honorários. Você sairia correndo para entrar com essa ação? Acho que não, né? Acho que vai ponderar um pouco melhor, vai fazer uma coisa que a gente sempre fez na vida e continuou fazendo, que é a apreciação prévia das provas, né, das testemunhas, dos documentos, para ter certeza que o risco do cliente é o menor, mas o fato é que o número de ações trabalhistas da Justiça do Trabalho caiu drasticamente de 2017 em diante. E não só o número de ações. Eu tive uma percepção, que eu venho defendendo aí nesses 5 anos, que o número de pedidos se modificou. Porque, veja, na justiça comum é muito normal, muito ordinário, que as ações elas tenham 1, 2 pedidos. Ah, eu bati meu carro, eu quero que conserte lucros cessantes. Ah, eu quero me divorciar, então declaro o divórcio e, sei lá, vamos fazer uma regulamentação de visitas e fixação de pensão. Na Justiça do Trabalho, não. São pedidos plúrimos, né? Normalmente se entra com uma gama de pedidos. Por que isso? Porque são contratos de longa duração, com uma variável de direitos muito grandes. E você entra com uma ação só para pedir tudo aquilo. Então, o que eu percebi ao longo desse tempo é que o número de pedidos também sofreu um enxugamento. Porque a pessoa passava a querer demandar só em relação ao que ele tinha certeza que ia ganhar. Se houvesse uma dúvida, bom, vou ser mais ponderado, não vou entrar com essa ação. O que está errado, né? A gente não vai lá na justiça só entrar com causa ganha. Que sonho, né? Às vezes a gente entra com questões que são dúvidas jurídicas ou que dependem de provas que a gente não conhece a qualidade naquele momento. Uma prova testemunhal que eu não consigo aferir naquela oportunidade. Documentos que estão em poder da parte contrária. Então, nessas circunstâncias, aí, na dúvida, as pessoas pararam de litigar. Aí você já percebem o quê? Que houve uma perda enorme de um direito fundamental de acesso ao judiciário. Eu passei a não demandar mais porque eu não sabia quanto que isso ia me custar. Perceberam isso? E já para uma pessoa, não vou nem falar uma pessoa física, mas para uma empresa organizada, com caixa, etc. e tal, essa é uma decisão muito mais fácil de ser tomada, né? Eles têm um poder de armas muito maior. Ah, eu vou litigar, vou demandar? Vou. Ah, se tiver que pagar, eu pago. Eu tenho recurso para isso, tiro do caixa da minha empresa, faço um provisionamento, tenho uma organização, tenho receita, tudo se encaixa. Para uma pessoa física, não. Para quem recebe remuneração, e a remuneração tem caráter verdadeiramente alimentar, corresponde exatamente às despesas de sobrevivência, não dá para contar com esse tipo de margem. É impossível, o dinheiro não sai de lugar nenhum, ele não brota, né? Tem que haver um cálculo. E aí, nesse cálculo, nesse risco, a melhor decisão era, não vou correr o risco. Entenderam? O problema que foi criado? Então, tudo isso, por óbvio, né? Todo esse espanto causado pela reforma trabalhista gerou, na época, uma reação imediata. Quem reagiu foi a Procuradoria-Geral da República, que propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 5766, que todos os sindicatos que vocês possam imaginar, inclusive o Senalba, a FECENALBA, todo mundo que vocês possam imaginar, aderiu a essa ação, com uma petição que tem um nome engraçado, né? Em latim é amicus curiae, que em português quer dizer o amigo da corte, né? Então você vai lá dizendo assim, eu sou amigo da corte, é isso mesmo. Tá? Então, nas ações
diretas de inconstitucionalidade, se eu tiver interesse no resultado daquela ação, eu, sendo uma entidade como essa aqui, organizada há tantos anos, a FECENALBA, eu posso ir lá e dizer, seu juiz, né, no caso, o seu ministro, que era no Supremo Tribunal Federal, eu tenho interesse no resultado dessa ação e eu quero peticionar aqui para agregar elementos que levem o senhor a ter uma determinada conclusão. Nesse caso, a conclusão era a declaração de inconstitucionalidade da reforma trabalhista neste ponto. Tá? E nós fizemos isso. E deu mais ou menos certo. Esse mais ou menos certo é o que me traz hoje aqui para falar com vocês. Porque se tivesse dado certo, eu estaria contando uma história do passado. Pô, lembra lá em 2017 como era ruim? Né? Isso está superado, porque o Supremo resolveu. E se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer para mim assim, mas o Supremo não resolveu esse assunto? Não resolveu. Tem um grande problema envolvido aqui, porque não houve a declaração de inconstitucionalidade integral dos dispositivos, foi apenas parcial. E isso gerou um problema que nós vamos ver aqui, que merece uma redobrada atenção de todos aqueles que ainda querem litigar na Justiça do Trabalho. Porque se não tomarem cuidado, vão acordar gastando R$150 mil de honorários, R$20 mil de sucumbência, de custas. Tá? Então, o que aconteceu? Vejam vocês. O Supremo julgou da seguinte forma, né? Por maioria, julgou parcialmente procedente, ou seja, não julgou integralmente procedente a ação, na ação direta para declarar inconstitucionais os artigos 790b, caput, parágrafo 4º, 791a, parágrafo 4º da CLT. Vejam que eles pensaram daqueles artigos que eu tinha dito, umas partes quaisquer. Né? Claro, foi restabelecido o direito fundamental do acesso à justiça? Foi, mas não foi integralmente. O que o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, interpretou desse negócio aqui? Aqui está o perigo. Ele disse o seguinte, tem-se firmado nessa corte o entendimento que, após a eficácia da reforma trabalhista, a declaração do empregado de que não dispõe de recursos suficientes para o pagamento das custas goza de presunção. O que o TST disse inicialmente? Bom, vamos combinar o seguinte, se vocês meramente declararem que não tem capacidade de arcar com as custas, está valendo. Tá? Mas o TST, ele interpretou uma questão também. Ele disse o seguinte, que não é que volta ao modelo anterior, que não tem mais sucumbência, que não tem mais risco de justiça gratuita. O que o TST disse foi o seguinte, nós concederemos a justiça gratuita, mas ela ficará sobrestada. O que quer dizer essa palavra? Ficará suspensa por 2 anos depois de terminada a ação, de forma que a parte contrária, caso consiga, possa provar que o autor da ação mudou seu status. Sabe o que tem acontecido nos processos? As empresas vão lá, o cara consegue a justiça gratuita com efeito suspensivo e eles ficam monitorando o sujeito. Sabe aonde? Nas redes sociais. Aí o cara vai lá, passar as férias em Cancún, né? Compra um carro novo, leva a esposa ou o marido para jantar num restaurante chique, né? Põe lá roupas de grife e vem a empresa e fala, seu juiz, lembra a questão suspensiva? Já não vale mais. Esse sujeito aqui ou essa sujeita aqui tem uma vida de rei. Então eu quero meus honorários, eu quero as custas processuais. Olha o perigo que as coisas tomam. Então, essa ideia de que nós voltamos para o status quo ante, não é bem assim. Tomem muito cuidado ao litigar, né? Claro, se você ganhou na loteria, se você teve uma promoção enorme e teve uma mudança de status de vida, é até honesto chegar lá no processo e falar, mudou, quero pagar. Tá? Mas se não é o caso, e normalmente não é, cuidado com o que se faz transparecer ser, porque isso pode gerar uma responsabilidade sobre alguma coisa, você pode até, quem sabe, conseguir provar no processo que estava errado, mas olha o aperto e o apuro pelo qual você vai passar por uma questão técnica da jurisprudência. Tá? Tomem muito cuidado com isso. Bom, com isso nós percebemos o seguinte, o que eu queria trazer para vocês? Esse alerta, essa percepção minha de que a gente tem que tomar cuidado ao litigar e de trazer o seguinte, que olha como é importante esse direito fundamental do acesso à justiça. Olha como nós estamos tratando de algo que nos é muito caro, é o direito de demandar
principalmente quando nós menos podemos, quando nos falta recurso para fazer isso. Esse é um direito fundamental que está previsto na Constituição Federal, que ele tem que ser combatido como algo de extrema relevância e que, por mais que possa parecer, é um direito fundamental, é cláusula pétrea da Constituição, né, não pode ser modificado, não vou me importar com isso. Quase que nós tomamos uma rasteira recentemente, há 5 anos. Então, tomem muito cuidado, saibam que um direito dessa magnitude ele tem que ser repensado, combatido integralmente a todo tempo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto da nossa apresentação, questão do acesso à justiça, para a justiça gratuita, e trouxe esses elementos aí que me parecem muito relevantes. Daí nós temos a segunda onda de Cappelletti, né? Eu gosto dessa terminologia que Mauro Cappelletti na Itália usou, as ondas, né? Representam essas vertentes, né, que nós temos no acesso ao judiciário. E quando ele olha isso, ele olha o mundo inteiro, ele não olha um país. Tem que lembrar que ele olhou de velho, estudou inúmeros países para poder chegar a essa conclusão. A segunda onda dele se refere à proteção dos direitos difusos e coletivos, né? Então, palavra estranha, né? Para ficar mais estranho, nós temos 3 direitos: difusos, coletivos e individuais homogêneos. Pode me xingar agora, vai falar juridiquês lá na frente do juiz. Mas é importante isso, né? Porque, veja, os direitos coletivos são esses direitos que nós temos aqui, nós como sindicato, né? Ele é idêntico para todos nós e muitas vezes não é nem individualizado, é um direito de todos nós. É o próprio direito a que o sindicato exista, por exemplo, né? Que nós sejamos representados. Então, esse é um direito coletivo, é aquele direito que nós buscamos. Essa vocês conhecem bem, nos dissídios coletivos, quando não há a capacidade de se celebrar uma convenção coletiva, nós submetemos isso ao judiciário via dissídio coletivo. Então, ali nós estamos tratando de direitos coletivos. Já os direitos difusos, eles já são individualizáveis, né? Eles são comuns a todos, mas eu posso dizer, esse é daquele, esse é desse e tal. E os individuais homogêneos, eles não só são individualizados, mas como são extremamente precisos. Então, imagine que o sindicato entre com uma ação pedindo adicional de insalubridade para todo mundo. Eu consigo dizer, fulano tem X para receber, ciclano tem Y e tal. Então, tem esse palavrão todo no meio, mas é só para dizer que todos esses estão aglomerados aqui, nisso que eu estou falando, na relevância dessa segunda onda do Cappelletti, em dizer que tem muito a ver o acesso à justiça também com a existência de um ente como o sindicato, de alguém que diga, eu protejo direitos coletivos. E isso é tão importante que também está lá na nossa Constituição Federal. É o artigo 8º, que diz que é livre isso que nós estamos fazendo aqui. Pode parecer uma besteira, né? Isso aqui já foi perseguido em ditaduras a ferro e fogo. Hoje nós temos uma Constituição Federal que nos garante, isso é riquíssimo, né? E ela diz que é livre essa associação profissional sindical e que nós todos, a coletividade, enquanto sindicato, nós temos a obrigação da defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria. Isso está na Constituição Federal. Então, é algo que é extremamente importante. E eu convenço isso de vocês. Além dos dissídios coletivos, que são comuns a nós, provavelmente aqui a grande maioria sabe, é muito comum que o Senalba ingresse com ações de substituição processual. Não sei se vocês vão lembrar, por exemplo, Guedes, do SESIMED. Lembra que teve um problema uns 15, 10 anos atrás? O Senalba foi lá e entrou com uma ação. Para qualquer outro direito, diferenças de reajuste, cumprimento de convenção coletiva de trabalho, todas essas questões podem ser discutidas via ações coletivas. Daí, então, que nós temos essa segunda onda que eu estou tratando como algo extremamente relevante que se contempla ou que se complementa com a questão do acesso via justiça gratuita. Tá? Então, uma questão, por exemplo, que eu sempre gosto nesse momento de questões coletivas distinguir é o seguinte: muita gente, quando nós fazemos uma assembleia para aprovação de pauta, ou quando nós começamos a negociar, ou vem alguém dizendo o seguinte, olha, já saiu o dissídio, alguém já ouviu essa expressão? Já saiu o dissídio? Vocês sabem que essa expressão está errada, né? É muito errada, que na verdade o dissídio é
o conflito, o desentendimento, né? Então, não é que saiu o dissídio ele entrou, né? No sentido de não deu certo a negociação coletiva e nós estamos em dissídio aqui, submetemos isso, mas, enfim, a linguagem mais comum acabou cunhando essa expressão que ela está errada. Então, na verdade, já saiu o reajuste salarial, né? Já firmaram a convenção coletiva, e aí, se o dissídio foi ajuizado, já julgaram o dissídio, é possível, entendeu? Mas eu faço uma ressalva, é quase uma brincadeira, porque a gente acaba desistindo disso aí, né? Uma vez eu ouvi um professor de português dizendo o seguinte, que se todo mundo falasse tudo corretamente, a gente estaria falando latim até hoje, né? É exatamente no erro que a língua progride, é exatamente no erro que os direitos se modificam, tá? A sociedade é assim e tem que ser, não está errado, né? Mas nós que somos da área sempre ficamos meio engasgados aí com essas coisas, né? Tá? Então, o que acontece é isso, nós temos o papel do sindicato em substituição processual como algo muito comum, e é algo que vocês têm que ter em mente sempre. O sindicato está aqui também para ir lá para a briga. Em certas matérias, em matérias coletivas, em matérias de direito difuso ou individual homogêneo, se vocês não quiserem aparecer, por exemplo, eu ainda estou empregado, eu não posso aparecer numa ação, mas o sindicato pode, certo? O sindicato pode substituir a coletividade de vocês para discutir uma coisa qualquer. Imagine uma organização não governamental qualquer que deixe de dar cumprimento, por exemplo, à convenção coletiva de trabalho e pare simplesmente de pagar o vale-refeição. Vocês não têm que ficar esperando serem dispensados, tá? Ainda mais o vale-refeição, que é algo tão relevante para o dia a dia. Vocês podem contar que o sindicato ingresse com uma ação de cumprimento para fazer essa empresa dar cumprimento a essa convenção coletiva de trabalho sem que vocês sejam nominados na ação. Essa é uma ação de cumprimento, tipicamente de perseguição de direitos coletivos. O TST tem decisões muito importantes, eu trouxe até uma aqui rapidamente para a gente saber, de substituição processual. Então, a Constituição confere o direito de substituir processualmente. Sabe o que é substituir processualmente? É pedir em nome próprio direito alheio. Eu, sindicato, vou lá, no meu nome, e digo o seguinte, eu estou pedindo, sem procuração, eu não preciso de procuração, eu preciso existir como sindicato, o direito seu, tá? Em nome deles. É óbvio que vocês vão falar, opa, mas pode isso? Pode, claro, né? Porque eu preciso prestar contas depois, não é só entrar com a ação. Tá? Eu estou substituindo vocês, mas eu tenho um dever legal muito relevante de prestar contas disso. Então, eu entro com a ação, conquisto o direito, imediatamente conquistado, eu confiro esse direito a vocês. Tá? E é isso que o TST está dizendo, que é um direito que tem que ser sempre trazido à mente de todos, porque é uma forma de acesso à justiça que ela não só permite que o empregado não apareça enquanto o contrato está ativo, mas principalmente que também não arque com as custas e com as despesas de assistência jurídica, porque é o sindicato quem vai arcar com esse valor. Entenderam a sacada do negócio? Essa percepção de que eu tenho, além da justiça gratuita, um outro mecanismo defendido por Capelletti muito relevante para proteger meus direitos. Lembrem disso. Né? Às vezes a gente está percebendo alguma coisa que acontece no seio do empregador, que atinge todos os nossos colegas, e que pode ser algo que possa ser resolvido de imediato. Basta bater na porta do sindicato e dizer, olha, façam alguma coisa. É claro que o sindicato não vai sair atirando, entrar com uma ação. Não, a gente vai chamar para negociar, vai tentar uma solução, que é o próximo item. Vai tentar uma solução, tal, e aí, se não der, nós ingressamos com uma medida judicial exatamente visando a proteção e a reparação desse direito violado. Está claro? Bom, aí nós partimos aqui para a terceira e última onda de Capelletti. O Capelletti ele também traz uma coisa que eu, pessoalmente, devo dizer que, para mim, ela é riquíssima, que são os meios alternativos de solução de conflito. Então, nós somos programados aqui no Brasil, não me perguntem por quê, mas está no nosso DNA, a lide, o processo judicial. Né? Todo mundo, assim, na sua grande maioria, já teve algum tipo de processo, ou de consumidor, ou de família, ou trabalhista,
alguma coisa sempre teve. É muito comum no Brasil que qualquer conflito gere uma ação. Tá? Não deveria ser assim. Deveriam ter outros meios para que a gente resolvesse nossos problemas sem depender da opinião de um juiz. Tá? Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, quando eu dependo da opinião de um terceiro, essa é uma opinião que a gente chama em direito de heterônoma, ou seja, ela pertence a outra pessoa. Se eu estou brigando com você, por que outra pessoa tem que resolver isso para mim? Não é isso que um juiz faz? Né? Existe uma frase em direito, que ela não é bem verdadeira, mas ela é engraçada, que diz o seguinte, o juiz serve para dar juízo àqueles que não têm. Né? Ela é meio pesada, né? Não é verdadeira, não é isso. Mas é mais ou menos isso. Né? Pô, a gente está brigando aqui, vai perguntar a opinião de um terceiro, será que a gente não consegue se resolver? E essa é a terceira onda do Capelletti. São meios alternativos. E ela é muito casada com as outras duas anteriores, porque se eu estou reclamando aqui que custa para eu o judiciário, se eu tenho que depender do sindicato, às vezes, para uma ação coletiva, será que eu não posso ter um outro meio de resolver meu problema sem gastar e sem depender do sindicato? Tem. É a mediação e a conciliação. Exatamente esse ponto que o Capelletti traz aqui. Então, quando nós vamos ao judiciário, nós vamos com a ideia de buscar exatamente a pacificação de um conflito. Não é isso que eu quero na minha vida, a paz social? Alguém aqui vai falar assim, eu adoro uma briguinha com o vizinho. Não, não gosta. Né? Pode até ter assim, aquele prazerzinho, sabe? Coceira de ferida, mas não gosta. Né? A verdade é que é algo que nos atrapalha a vida, retira a nossa paz diária, né? Ou seja, cria algo que é contrário à pacificação social. Então, essa é exatamente a ideia. Então, nós temos alguns mecanismos já que vieram com o intuito de resolver isso. Não sei se vocês vão se lembrar, mas deveriam, porque faz parte da nossa pauta aqui, a questão das comissões de conciliação prévia. Lá no ano de 2000, há 22 anos atrás, saiu uma leizinha, que era a 9958, que ela dizia o seguinte, olha, é obrigado instituir comissões de conciliação prévia entre sindicatos e empresas, ou sindicatos de trabalhadores e sindicato patronal, por onde os conflitos deverão ser submetidos antes de passar pela Justiça do Trabalho. Quem não submeter os conflitos antes à comissão de conciliação prévia não vai poder entrar com a ação. Lembram disso? Mais ou menos, né? Mas existe ainda, né? Mas ela é de 2000. E deu errado. Aí vocês vão falar, pô, mas a ideia não era boa? Era ótima a ideia. Era excelente. Uma ideia de que existisse um canal interno nos sindicatos que pudesse resolver os conflitos antes de ir para o judiciário. Era exatamente a hipótese de nós resolvendo nossos mesmos problemas. Sabem por que deu errado? Porque muitos empregadores viram uma oportunidade nessa comissão naquela época. Eles viram o seguinte, espera um pouquinho, como é que funciona essa comissão? O empregado ele tem que submeter antes de ir para o judiciário? Tem. E se eu fizer o acordo lá, ele pode ir para o judiciário? Não pode. Tem efeito de coisa julgada, ou seja, se resolveu ali, está resolvido para sempre. O que os caras falaram? Já sei. Eureka. Eu vou passar a não pagar as homologações das rescisões do contrato de trabalho e vou submetê-las às comissões de conciliação prévia. Aí o trabalhador ficava a ver navios, né? Ou seja, ele precisava do dinheiro das verbas rescisórias, o empregador deixava de pagar essas verbas rescisórias e aí provocava-se uma reunião na comissão de conciliação prévia onde era feito um acordo para pagar o quê? O que já era devido. Aí a coisa perdeu o seu rumo, né? Então, moral da história, 22 anos que a coisa existe, ela perdeu sua exigibilidade, perdeu sua credibilidade perante os trabalhadores, perdeu sua credibilidade perante a Justiça do Trabalho e hoje é uma lei quase que ineficaz, tirando um ou outro sindicato que ainda consegue usar, a grande maioria não quer saber e quando há uma lide vai direto para a Justiça do Trabalho. Péssimo isso, né? É o mau uso de uma boa ferramenta. Agora, na reforma trabalhista, nós tivemos algo interessante, também nessa mesma toada, né? A reforma trabalhista trouxe um mecanismo que se chama homologação de transação extrajudicial. Não sei se vocês ouviram falar disso.
que se refere? Antigamente, se eu quisesse fazer um acordo com o empregado, né, entre empregado e empregador, os empregadores eles não aceitavam porque não dava efeito liberatório, ou seja, não dava esse efeito de coisa julgada. Aí o empregador falava, bom, eu não vou negociar antes da justiça, porque se eu fizer um acordo, o sujeito ainda pode me processar. Então não vale nada esse acordo, certo? Aí passaram a fazer as conhecidas casadinhas. Aí, tá, então você me processa aí, lá eu faço um acordo, ou até de forma mais cruel, né? Tinha alguns empregadores que pegavam uma procuração do empregado e faziam isso tudo sorrateiramente. Então, com vistas em resolver esse problema, a reforma trabalhista trouxe uma figura nova, que é a homologação de transação extrajudicial. Como é que ela funciona? O empregado, representado por um advogado próprio, o empregador, representado por um advogado próprio, negociam os termos de uma transação, que é um acordo, eles colocam isso tudo no papel. Seu juiz, né? Eu, fulano, sentei com a empresa Beltrana, cada um com seu advogado, nós negociamos, conversamos, chegamos aqui ao valor de R$10.000, que corresponde à diferença de hora extra, que eu acredito ter direito, a empresa acha que eu não tenho, né? Mas, enfim, chegamos num denominador comum e nós topamos a fazer o seguinte, ele me paga os 10 mil, eu não processo ele nunca mais. Aí você protocola isso na Justiça do Trabalho, isso vai para a mão de um juiz. E o juiz vai ler, vai perguntar, vai te chamar lá, vai perguntar, é isso mesmo? Você está de acordo? Estou de acordo, eu ratifico esse ato. E aí ele homologa. Percebam que tem um fator muito importante aí, né? O acordo foi feito sem a participação do juiz, ele é anterior à justiça, né? É somente a homologação que se dá dentro do Poder Judiciário. É uma ferramenta interessante, vocês concordam comigo? Mas também perigosa, porque já teve uma série de casos de empregadores que tentaram não pagar as verbas rescisórias para provocar uma situação, ou mesmo engambelar o trabalhador para poder submeter essa situação. Claro que se torna muito mais difícil, porque aí passa a se ter, num momento posterior ao acordo, a figura do juiz para dizer, deixa eu ver se está tudo certo isso aqui, né? Olha, o senhor recebeu as verbas rescisórias? Recebi. Foi no prazo correto? Foi no prazo correto. Isso aqui representa uma dúvida que o senhor tem razoável? Representa uma dúvida que eu tenho, é razoável, tal. Então, percebam que tem um filtro melhor do que a comissão de conciliação prévia, tá? Então, essa é uma ferramenta que ela se adequa, de certa forma, a essa terceira onda do Capelletti, porque ela traz essa ideia de conciliação, de solução dos problemas sem que o conflito seja instaurado perante o judiciário. Perceberam? Então, é muito relevante isso enquanto mecanismo para a solução de conflitos. Tá? Uma outra hipótese que eu trago aqui é que ela tem absolutamente tudo a ver com o que vocês vão fazer aqui hoje à tarde. Hoje vocês vão, como todo ano, se reunir em grupos, né? Vocês vão discutir a pauta de reivindicações, passar cláusula a cláusula, é essa a organização, né, Guedes? Às vezes eu estou falando uma coisa que era no passado, não é mais, é assim ainda, né? Vão passar cláusula a cláusula, aí amanhã vocês farão uma assembleia e serão submetidas essas propostas à assembleia e dali será extraída uma... A assembleia é hoje. É hoje. Desculpa, é hoje, é verdade. A assembleia é hoje, amanhã já é encerramento. À tarde eles fazem isso e 6h30... 6h30 já faz a assembleia. Então, essa assembleia se extrai a pauta de reivindicações, né? Essa pauta de reivindicações ela é transformada num ofício e é entregue aos empregadores e ao setor patronal para que se dê início às negociações coletivas e ali, então, possa-se celebrar acordos ou convenções coletivas de trabalho e, na impossibilidade, seja submetido o conflito ao Poder Judiciário. É nesse ponto aqui que eu quero falar. Às vezes, a negociação ela não funciona e nós precisamos do Poder Judiciário para resolver esse conflito. É a mesma coisa dos conflitos individuais. Por que eu já vou diretamente para um conflito se eu posso tentar um mecanismo aqui no meio? E existe um mecanismo muito bom para isso, a própria mediação. Vejam vocês que o Código de Processo Civil se modificou muito no Brasil para trazer essas novas realidades de soluções alternativas de conflitos e contempla a mediação de uma forma muito positiva. Tanto é que os tribunais regionais do trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho,
eles trouxeram resoluções para implementar mecanismos para que isso funcionasse. E nós já usamos aqui no Senalba. Então, no ano passado, nós tivemos que instaurar, no final, um dissídio coletivo contra o Sindilivre, mas antes de nós fazermos isso, nós deflagramos um sistema processual chamado de PMPP. Esse palavrão quer dizer procedimento de mediação pré-processual, que é tudo isso que eu estou falando. Né? Eu fui lá no juiz para dizer o seguinte: seu juiz, eu vou ter um conflito, mas antes de eu começar a briga aqui, vamos tentar resolver entre nós aqui esse conflito, mas faça uma coisa, o senhor como juiz opine. E é isso que eles preveram. Olha que coisa, que mecanismo interessante. Então, quando eu tenho um conflito coletivo, porque eu não consegui, por exemplo, celebrar minha convenção coletiva de trabalho, eu posso ir lá no tribunal e pedir para que o tribunal medie essa minha briga. Fique lá dizendo o seguinte: olha, o que um tem de proposta, o que eu tenho de contraproposta, onde dá para melhorar, onde dá para piorar. Vocês perceberam que os índices econômicos estão assim, que a jurisprudência é essa, então o tribunal vai só opinando, não julga nada, não tem poder judicante nesse caso, tem poder de mediação. E tem funcionado barbaridade para a gente tem usado isso em várias, nós atuamos em várias categorias, temos usado isso em várias categorias, e às vezes é esse empurrãozinho que falta para resolver a nossa vida. No final, no Sindilivre do ano passado, se fez acordo também, Guedes? Então, sai a coisa. Não saiu nesse momento exato, no posterior, mas saiu. Então, vejam que o sistema de mediação, mesmo nos tribunais, ele é algo que é extremamente proveitoso. E por quê? Porque o que nós queremos no final do dia é aquele termo que eu usei, é pacificação social. São meios de trazer um equilíbrio nos conflitos, de forma que todos nós possamos conviver pacificamente. É isso que nós queremos. Claro que nós vamos ter conflitos. Conflitos fazem parte da nossa vida, desde o dia que nascemos até depois que morremos. Não tem conflito sobre heranças. Às vezes, até antes de nascermos, já tem discussões sobre paternidade, enfim, sobre guarda, sobre pensão. Então, o conflito faz parte da nossa vida. Como resolvê-lo também deve fazer. Da forma mais... O que nós buscamos aqui, o que eu acho que o Mauro Capelletti busca aqui na obra dele, é como nós podemos resolver isso da melhor forma, sem que isso nos custe no bolso, sem que isso precise da presença de um sindicato, ou sem que isso necessite de um papel de alguém externo para resolver minha vida. Mas, claro, que quando eu precisar do Poder Judiciário, eu tenho a segurança de que eu vou só pagar aquilo que eu posso, ou então que eu terei um sindicato muito forte, muito representativo para me representar nessas questões, ou mesmo que eu tenha outros sistemas para resolver a minha vida. Entenderam? Então, essa é mais ou menos a ideia da questão. Eu não sei como a gente está de horário. Estou de relógio. Não, está indo bem, não está tão adiantado. Então, já partindo aqui para a parte final da conclusão, o que nós trouxemos é isso, é essa ideia de acesso à justiça. Nós temos muito arraigado em nossos pensamentos que é algo garantido, que o direito de acesso à justiça é algo garantido. E a história recente do Brasil nos provou que não é. Nós temos que estar atentos permanentemente em relação a esses direitos fundamentais trazidos na Constituição Federal. Porque basta mexer num pequeno trechinho de um parágrafo, de um artigo da CLT, para ter um impacto monstruoso que representa que milhares, arrisco a dizer milhões de pessoas, deixem de ter a possibilidade de submeter as suas questões, as suas dúvidas, as suas necessidades ao Poder Judiciário. A democracia não existe sem que haja o judiciário. Anda-se para e passo. Não adianta dizer o seguinte: eu vi um filme futurista e lá no futuro não existem nem advogados nem juízes. Isso não vai acontecer. As pessoas podem amadurecer ao ponto de usar menos os conflitos e mais as mediações, mas conflitos, eles são naturais da vida em sociedade, eles vão existir sempre.
Tá? O que nos cabe aqui, o nosso papel é melhorar a forma de resolvê-los. Esse é o grande recado disso. Tá? Mas fica aqui uma grande ressalva que eu faço, primeiro para que nós sempre tenhamos em mente a necessidade de ter um sindicato para proteger esses direitos fundamentais, participar dessas ações diretas de inconstitucionalidade, representar coletivamente todos os interesses envolvidos aqui, mas principalmente para que vocês tenham em mente que a questão da justiça gratuita não é uma questão resolvida, é uma questão que congrega um risco muito grande. Tá? Não houve uma declaração absoluta, total e integral de inconstitucionalidade e não se voltou ao modelo anterior. Lembrando-se que nós estamos agora exatamente num momento de polarização política no país, não se sabe quem vai ganhar e, potencialmente, há uma diferença muito grande na lida do direito do trabalho entre um e outro candidato. Não se sabe o que virá, mas nós temos que estar atentos do seguinte: não importa o que venha, importa que os direitos fundamentais sejam sempre garantidos. Isso é muito importante, porque é uma pequena modificação que causa um grande impacto. Tá? Então, trago aqui como alinhamento final, para ficar na cabeça de vocês, as 3 ondas do Capelletti, para que não esqueçam. Acesso integral ao Poder Judiciário de forma gratuita para os que necessitam, o direito às ações coletivas usando-se os sindicatos quando possível e que, quando for possível, usem soluções alternativas para resolver todos os conflitos da vida. É isso aí, só tenho a agradecer a todos, muito obrigado. Pois não. Renato, nós inclusive aprendemos muita coisa nessa sua palestra aí. Eu acho que todos até vai ter muitas perguntas a fazer. Essas perguntas já foi direcionada pelo grupo, por o Zap e tudo, então nós vamos fazer as perguntas. Antes, porém, tem alguma pergunta que já está, e deve ter alguma aí também, e já foi feita por pessoas há tempos já, e nós vamos fazer para você. E a gente percebeu que, por causa dessa situação gratuita ou não, tem algumas coisas de ver com grupo ou não. Então, é mais vantajoso que o empregado proponha uma ação individual ou coletiva em relação ao acesso à justiça? Olha, eu penso da seguinte forma, né? A questão é que a ação coletiva com substituição processual do sindicato, ou seja, quando o sindicato aparece como autor, ela é mais vantajosa, primeiro, porque o empregado não aparece, então ele pode estar trabalhando, isso o protegeria, né? E também é uma situação em que, se há a violação de um direito que atinge a coletividade, muito melhor que se defenda esse direito também com a coletividade, porque o sindicato ele detém meios mais adequados, né, através do seu departamento jurídico, de sua diretoria, de proteger esses direitos, além do que não há risco nenhum de sofrer os efeitos de eventual sucumbência, porque se esses efeitos acontecerem, recairão sobre o sindicato, e o sindicato ele está preparado, né, na sua estrutura organizacional para suportar isso. Então, grosso modo, se for a escolha entre uma disputa individual ou coletiva, eu pessoalmente optaria pela coletiva. Perfeito. Se o trabalhador identificar no grupo deles, ele está num local qualquer, numa empresa, e tem alguma coisa que está prejudicando não só ele, mas outros colegas, não é isso? Então, o empregador, no caso, está cometendo alguma ilegalidade que atinge vários trabalhadores. Como esse que percebeu isso, poderá tomar providências para resolver a questão? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque, veja, é exatamente o papel do sindicato.
né, proteger os direitos dos trabalhadores quando esses direitos são violados, né? Entre outros papéis, esse é um dos mais relevantes. Tá? O que o trabalhador deve fazer? Procurar seu sindicato. Né? Nós sabemos que lá nos locais de trabalho, nas empresas, nos empregadores, né, muitas pessoas não conseguem entender exatamente a figura do sindicato, para que serve aquele sindicato, e acabam se opondo à contribuição como se aquilo fosse uma taxa sem finalidade nenhuma. E está aqui a demonstração exatamente do contrário. Né? O sindicato está ali exatamente para defender esses direitos de cunho coletivo. Então, o que o trabalhador deve fazer? Se ele perceber que há uma violação, um descumprimento de convenção, um descumprimento da lei, o que quer que seja a necessidade de representação, deve procurar o representante sindical local ou diretamente o sindicato, né, e pedir para que sejam adotadas providências para a solução daquele problema, que pode ser uma negociação direta, pode ser uma mediação, uma conciliação, ou até a propositura de uma ação coletiva. Perfeito. Então, a gente abre aqui para as perguntas que chegaram ao Ricardo pelo Zap, não é isso? Vou sintetizar, várias pessoas mandaram mais ou menos a mesma pergunta. Falo todo, vou uma a uma, né? Fica mais didático. Pessoal, tem muita gente com medo, né, com relação ao futuro da justiça do trabalho. Pois é, né? Agora eu não me lembro se foi o Vinícius de Moraes ou o Tom Jobim que disse que no Brasil a gente não tem certeza de nada, nem do passado, né? Falar do futuro é um risco, né? Mas, olha, eu vou te falar o seguinte, no dia, é engraçado essa história, no dia, e o Walter vai saber do que eu estou falando, doutor Walter, no dia que saiu a Lei 9958 de 2000, portanto, em 2000, o professor Renato Rua de Almeida, que é professor da PUC, que trabalhou com a gente há alguns anos, ele virou para mim e falou assim, Custódio, você é tão jovem, vai trabalhar em outra área, porque direito do trabalho acabou no Brasil, essa lei aqui vai terminar com a justiça do trabalho. Eu olhei para ele, né, pensei com meus botões, eu falei, que utopia, né? Achar que uma lei dessa vai acabar com a justiça do trabalho. Deu no que deu, não mudou nada, só ganhou potencial. Na reforma trabalhista também eu ouvi inúmeras vezes, a reforma trabalhista vai acabar com a justiça do trabalho. Aí caiu o número de ações, mas aí veio a ADIM, já subiu novamente, agora tende a subir. Então, o que eu quero dizer com isso? Os conflitos trabalhistas vão existir sempre. Se vai existir um órgão lá chamado de Justiça do Trabalho, de Superintendência do Trabalho, se ele vai ser administrativo, se ele vai ser judicial, não se sabe. O que se sabe é o seguinte, que a necessidade de resolver conflitos sempre vai existir. E alguém vai ter que estar resolvendo. Mesmo em países de primeiro mundo, quando a gente ouve o seguinte, justiça do trabalho só existe no Brasil. Brasil é o campeão nas lides trabalhistas. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? É, de certa forma, uma falácia, isso é uma mentira. Porque os outros países também têm conflitos, só que eles resolvem os conflitos de uma forma mais eficaz. Né? Às vezes até em mecanismos administrativos ou coletivos. O que vocês acham que acontece, por exemplo, vou chutar um país aqui, na Alemanha, vem lá um sujeito e fala assim, eu trabalhava naquela fábrica e não pagava hora extra. Aí faz um processo administrativo. Vem o segundo fala a mesma coisa. No terceiro já vai alguém lá ver o que está acontecendo. Né? E já vai resolver coletivamente. Nós temos isso no Brasil, é o Ministério Público do Trabalho, mas talvez ainda não tenha a eficiência necessária para resolver essa questão de uma forma ampla. Né? Até lá a gente vai modernizando os mecanismos. Mas o fato é o seguinte, mesmo quando isso acontecer, os conflitos existirão. A justiça do trabalho continuará existindo. Talvez de uma forma mais ampla, menos ampla, mas continuará existindo, não tenha dúvida. Enquanto tiver relação capital e trabalho, empregadores e empregados, algum problema vai ter, né? Exatamente isso. Com relação, o pessoal também estou sintetizando aqui, com relação à reforma trabalhista em novembro de 2017, salvo engano, utilizaram o termo flexibilização, né, mas no fundo muitas coisas foram retiradas, né? E agora surge usando o termo do Capelete, né, aproveitando mais a questão, parece que vem uma nova onda, né? Fala-se,
né, sem fazer exercício de futurologia, mas é declarado que vem uma onda, né, da questão que é sintetizada de ou você quer trabalho ou você quer direitos, né? Então, qual seria o impacto? Isso é, como não tem um fato em si, mas qual seria uma projeção sua, o impacto na vida do trabalhador, né? E, consequentemente, nas relações jurídicas e sindicais, né, que são interligadas. Exatamente, né? Essa questão da flexibilização é um eufemismo, né? Quando a gente tenta falar uma coisa usando uma palavra mais suave, assim, né? Para parecer menos grave, né? Então, para não falar assim, ó, é a derrocada do direito do trabalho, falar é a flexibilização do direito do trabalho. Então, isso é muito comum em política, né? Usar termos mais suaves para dizer as coisas. Mas a verdade é que esse termo, especificamente, ele foi usado por conta dos artigos 611-A e 611-B da CLT. Todo mundo lembra disso, é o negociado sobre o legislado. Quando veio isso, em direito, isso é uma coisa assim que, tipo, nossa, mas isso é uma loucura, né? Mexe lá na pirâmide de Kelsen, né? Que as negociações se sobrepõem ao que está previsto em lei. Então, é uma coisa assim que, para nós que somos da área do direito, a gente ficou um pouco assustado com a coisa, né? Mas ela foi se amoldando, foi, obviamente, submetida ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário já disse que o que está previsto como norma constitucional, isso não pode ser alterado, né? E não pode mesmo. Então, ninguém vai retirar o 13º, as férias, o fundo de garantia, né, o recolhimento previdenciário, enfim, esses direitos previstos, esses estão assegurados. Houve, sim, alguma flexibilização sobre outras questões, mas daí, querer imaginar que virá alguém que consiga compor interesses, e esse é o nosso risco, né, compor interesses suficientes para uma nova Assembleia Constituinte, eu estaria falando de uma revolução, né, só numa revolução eu conseguiria isso, ou fazer emendas constitucionais que consiga de tal forma mudar a Constituição Federal para atingir certos direitos, eu honestamente não consigo ver esse cenário político instituído, mas tudo é possível, né? Talvez se perguntassem para um militar em 1970 o que ele achava de uma Constituição cidadã, ele daria risada, né? Então, a história ela é contada pelo vencedor, né? Não tem jeito. Então, nós temos que, de fato, ver como as coisas estão acontecendo, mas, na minha ótica, eu percebo o seguinte: conforme as coisas acontecem, a voz dos interessados tem que aumentar, né? Eu acho que o sindicato tem esse papel exatamente de defender esses interesses conforme a história vai se modificando, conforme interesses políticos vão se alterando. Porque aqui não está se defendendo, eu estou defendendo um interesse econômico meu, não é isso. Eu estou defendendo um interesse de sustentabilidade, um interesse de natureza alimentar. Quando você defende uma questão trabalhista, você está defendendo uma questão de subsistência, concordam comigo? Diferentemente de um interesse econômico puro e simples. Então, essa voz tem que sempre se projetar para que haja um equilíbrio nesses direitos no futuro. Então, não importa quem venha, né? Importa que essa preocupação se mantenha sempre presente. Tá? Uma questão que colocar, eu conheço, você falou em comissão de conciliação prévia, né? Eu no meio metalúrgico, eu conhecia por núcleo, que é a mesma coisa, né? Alguns chamavam de núcleo de conciliação prévia, né? Aí algumas pessoas perguntaram assim, qual seria a diferença, você acabou falando, só para reforçar, entre os núcleos de conciliação prévia e a homologação transitória, é isso daí, né? Tem mais um sobrenome aí. Olha, na verdade é o seguinte, comissão e núcleo não tem muita diferença. Se vocês me perguntarem agora, etimologicamente, né, considerando a natureza das palavras, que eu consigo me recordar, quando começaram a usar os termos da Lei 9958, as comissões eram aquelas que eram instituídas por acordos coletivos de trabalho celebrados entre empresa e sindicatos de trabalhadores. E os núcleos eram aquelas instituídas entre sindicato patronal e sindicato de trabalhadores. Então, havia, me parece, assim, estou pegando 20 e tantos anos de memória, mas havia essa distinção. Lá nos metalúrgicos, principalmente na federação, eles tinham instituído efetivamente um núcleo. Eles pegaram alguns dos sindicatos, porque a Federação dos Metalúrgicos, ela tem vários sindicatos patronais.
Então pega lá, por exemplo, o Sindimac, Sindicato da Indústria de Máquinas, o Ciancesp, né, de materiais não ferrosos, aí vai, são 10, 12 sindicatos, né? E aí eles celebravam convenções coletivas com esses sindicatos e estabeleciam núcleos. O que isso queria dizer? Que qualquer empresa que estivesse naquele setor e naquela base territorial podia submeter o conflito àquele núcleo, tá? Diferentemente das comissões. Nas comissões era feito um acordo só com aquela empresa, então só aquela empresa podia submeter à comissão aquele conflito. A diferença era fundamentalmente essa, Ricardo. Então, e aí, a segunda parte da pergunta é qual é a diferença entre as comissões ou núcleos e a homologação de transação extrajudicial. São coisas completamente diferentes, porque nas comissões existia a necessidade de se instituir a comissão via sindicato, aí se criava um órgão, certo, de negociação, e esse órgão de negociação era responsável pela aproximação das partes para que se fizesse um acordo ali, tá? E esse acordo já ali feito já tinha eficácia plena para nunca mais se reclamar nada a qualquer título e ter o efeito liberatório geral. Na homologação de transação extrajudicial, as partes interessadas, empregado e empregador, com seus advogados, elas sentam, independentemente de existir um órgão, elas negociam isso, né? E aí, a partir dali, fazem o acordo. Se for feito esse acordo tem efeito liberatório. Então, um depende de acordo ou convenção coletiva de trabalho e a presença do sindicato, e o outro é direto entre as partes e seus advogados. Essa é a diferença. Tem uma questão aqui, eu vou preservar o nome da pessoa, mas ele coloca, nós estamos vivendo um período, né, de 2017 para cá, dentro dessa onda de retirada de direitos, flexibilização, vocês, todo mundo aqui faz parte ao sindicato, enfrenta no dia a dia, na base, né, no dia a dia, a questão existe uma reação da sociedade para colocar os sindicatos como instrumentos dispensáveis, né, sendo que é o sindicato que faz essa mediação e tem esse papel historicamente. Os sindicatos surgem a partir do momento em que as pessoas que vivem os mesmos problemas se organizam, porque sozinhas não têm voz, né? Então, isso posto, tem um companheiro aqui que mandou a pergunta, que ele está sofrendo perseguição no local de trabalho. Então, assim, pegando do particular para o universal, que você colocasse isso, porque envolve a questão dos direitos em sentido amplo, né, da representatividade do direito do trabalho, que também, de certa maneira, está na raiz também até da justiça gratuita, o direito a você lutar pelos direitos, nessa linha. Essa é uma das questões que eu reputo das mais sensíveis em questões trabalhistas, é o chamado assédio moral, né? Próximo ao assédio sexual também, que é algo repugnante, o assédio moral, quem viveu isso na pele ou quem já presenciou situações como eu já presenciei inúmeras vezes por conta da experiência que a gente tem no seu trabalho, sabe o quão difícil é lidar com essa situação, né? Isso causa transtornos de natureza psicológica à vítima, graves, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e, às vezes, até uma incapacidade de atender ao contrato de trabalho, né? Tanto é verdade que a depressão hoje é um dos fatores mais desencadeantes de afastamento previdenciário. Então, eu sei a gravidade desse assunto, tá? É claro que, quando algum trabalhador traz para o sindicato uma situação dessa, nós procuramos demonstrar, né, para esse trabalhador que, num primeiro momento, talvez seja melhor não procurar a empresa para resolver o problema pontual dele. Por quê? Porque dificilmente a gente tem um quadro de assédio moral que seja isolado. É muito raro. Normalmente é alguém que já está aprontando ali para cima de várias pessoas ao mesmo tempo. Aí o papel do sindicato ele passa a ser de tentar resolver aquela situação perante a gestão da empresa, né, a direção da empresa, para mostrar que aquela situação está acontecendo. Pasmem, né, fiquem surpreendidos, mas é muito comum que a direção nem saiba.
Então, quando o sindicato é procurado por um trabalhador para dizer, olha, eu estou sofrendo uma perseguição, eu estou sofrendo de assédio moral, a gente provoca uma reunião com a direção da empresa e a empresa normalmente nem sabe que isso acontece. Por quê? Porque o assediador moral, com muita frequência, o assediador sexual quase que exclusivamente, o faz de maneira velada, de maneira silenciosa, né? Dificilmente, claro, tem os casos de assédio moral, que o cara vai lá na frente de todo mundo, começa a dar um chilique, como a gente conhece e tal, mas o assediador normalmente o faz de forma velada, né? Então, quando o sindicato provoca uma reunião para que isso seja apurado, e na grande maioria das vezes as empresas percebem essa situação e tomam providências, porque elas sabem o seguinte, o assédio moral ele não leva a nada, não tem ganho econômico para a empresa, não tem ganho de produtividade, ter lá um déspota mandando nos trabalhadores, isso não funciona, isso é coisa do passado, certo? Então as empresas elas procuram se enquadrar. Se elas não se enquadrarem, aí a gente avalia até a submissão da questão ao Poder Judiciário. Mas o que eu diria para o consulente, para quem fez essa consulta, é que procure o departamento jurídico do sindicato, faça esse apontamento, né? E nós, sem identificá-lo, obviamente, iremos procurar a empresa, primeiro, de um modo coletivo, para dizer o seguinte, olha, nós identificamos situações de assédio sexual, de assédio moral, e nós queremos saber quais serão as providências que serão tomadas. Quando a empresa faz, por exemplo, um código de conduta, treinamento é uma coisa que funciona demais para o assédio moral, né? Ou mesmo pune o assediador, né, para que ele não repita aquilo, já resolve o problema, sem que tenha que se revelar quem foi o assediado. Então, é um mecanismo funcional. Agora, se não der certo, aí, claro, a gente pensa até em medidas judiciais. Tá? Outro ponto que levantaram é o Brasil assim, é um país com grandes desigualdades, né? E quando se coloca a questão da justiça do trabalho, né, e no caso da justiça gratuita, ela passa a ter um peso ainda maior, porque em muitos debates se comparam o Brasil com países com padrão europeu, vamos dizer assim. Então, onde o Estado e o Estado social têm um equilíbrio, né? Existe uma classe média maior, a remuneração é maior. Então, qual o peso da justiça gratuita num país com tantas desigualdades como o Brasil? Pois é, eu vejo assim como algo essencial à democracia, né? Se nós não tivermos esse equilíbrio, né, usando o termo que eu usei anteriormente, de paridade de armas, o que vai acontecer? Quem tem recursos sempre prevalecerá em relação a quem não tem recursos. Quem que vai fazer o papel para equilibrar isso? O Estado, né, na medida do que for necessário fazer. A questão da justiça gratuita é um grande exemplo. Então, a arrecadação de impostos, a arrecadação de custas processuais, de taxas, etc. e tal, servirá exatamente para conferir ao Poder Judiciário a possibilidade de que ele exista e confira esse benefício, porque ele é um benefício, àqueles que precisam. E exigirá daqueles que precisam a prova dessa necessidade, que no caso é uma declaração de insuficiência financeira. Agora, se isso não existir, se o Poder Judiciário for caro, se não existirem sindicatos, se não existir advocacia que possa prestar essa assistência, se não existir nas causas cíveis e criminais da Defensoria Pública, as pessoas ficarão sem defesa, né? Então, você imediatamente vai de encontro, e não ao encontro, vai de encontro ao direito fundamental previsto na Constituição Federal, que é o acesso à justiça. Então, num país como o Brasil, e digo o seguinte, não precisa sair num país como o Brasil, em qualquer país, se enquanto houver uma pessoa que não tem recurso financeiro para acessar, essa pessoa tem que ter o direito de acessar sem as despesas, porque é isso que vai garantir o equilíbrio que ela terá de paridade de armas, né? O que é paridade de armas? Eu atiro com você com revólver, você atira em mim com revólver. Eu atiro com canhão, você atira com canhão. Não é que nem a Rússia que quer jogar uma bomba atômica em quem tem foguete, né? Não dá certo. Então, a paridade de armas vamos lutar, né, com a mesma capacidade. E é isso.
Se eu vou litigar contra uma empresa que tem recursos financeiros para suportar despesas com a advocacia e com os custos processuais, é justo que eu tenha essas mesmas condições, não pagando a justiça, porque eu me beneficio da justiça gratuita, por outro lado, contando com a assessoria do sindicato para que me defenda na causa, por exemplo. Tá? Então, a ideia é essa. Mas eu não faria, honestamente, Ricardo, essa relação se o Brasil tem um número maior de pessoas precisando desse direito ou não. Se houver apenas um, o direito tem que ser o mesmo. O direito é universal, né? E a injustiça também. A justiça também, é isso aí. Bom, deixa eu ver. Tem muita consulta aqui, para falar a verdade. Pode ser? Enquanto não me der fome, eu vou respondendo. Na hora que der fome, eu pisco aqui. Quando há um funcionário há mais de 10 anos aposentado por invalidez e continua na folha de pagamento, tem assistência médica, como podemos desvincular? Olha, está parecendo pergunta de empresa isso. É patronal essa daqui. Mas eu fiz questão de perguntar aqui para provocar mesmo. Isso foi causado um problema, é muito relacionado à área previdenciária. Então, eu vou tentar recuperar na minha memória exatamente como é que a coisa acontece. Antigamente, eu lembro que a Lei 8.213, ela dizia que se o sujeito ficasse 5 anos aposentado por invalidez, isso se tornaria definitivo. Agora, há uma reverificação disso. Então, você não consegue finalizar com o contrato de trabalho. Essa é a situação, entendeu? Pelo que eu me recordo agora, mas é muito atrelado à questão previdenciária isso. Mas não tem muita solução. Coloquei essa pergunta aqui justamente para provocar uma situação que nós estamos num congresso de trabalhadores, né? E nós estamos falando de justiça gratuita e você ter o direito de se defender, né? E dentro desse contexto que nós estamos vivendo entre ter trabalho, ter direitos, e é interessante essa questão. Só não pode cobrar honorários, né? Não, do patrão pode cobrar triplicado. Né? Tem muita questão aqui que não tem mais patronal, mas são coisas específicas, acho que foge ao tema, eu poderia encaminhar depois para você. Tá legal. E depois você responde. Pode mandar até pelo WhatsApp mesmo, depois eu respondo. Daqui as que foram enviadas foram essas. O doutor Renato, no decorrer da palestra dele, ele foi muito feliz quando falou sobre dissídio, que não é acordo, claro. E para a gente falar aí, já foi informado para vocês, através do nosso sistema de comunicação, nós aqui estamos findando o ano de 2022. Nós fizemos acordo praticamente 99%. Nós só não fizemos acordo com um S, que é o S do transporte. E isso está em dissídio. Não está em dissídio agora, não. Está em dissídio desde 2016. Então, desde 2016 está em dissídio. Ou seja, está na justiça e ainda, vamos dizer assim, o funcionário lá ainda não recebeu o que, na verdade, ele deverá receber, porque já está ganho na justiça, mas ainda está tramitando algumas coisas na justiça. O último agora, nesse ano, que não foi fechado, pelo menos nós tivemos algumas reuniões com o SEST e SENAT, e resultou bom até para todo mundo, porque inicialmente eles queriam dar 8% no mês diz que o valor do índice era de 12,47. Como nós não aceitamos também isso, eles acharam por bem dar esse 12,47. Então, mas só que eles queriam tirar vários direitos que nós já tínhamos conquistados para os funcionários. Então, nós não fechamos acordo. Então, está em dissídio. É só para exemplificar exatamente a situação do que é acordo. E com os outros, todos nós fizemos acordo. Foi acertado,
foi assinado o acordo e nós já vamos, para o mês que vem, começar os acordos para 2023. O que eu tenho percebido, Guedes, é, de fato, uma grande dificuldade nas negociações coletivas, né? Como eu disse, a gente acaba negociando por vários setores diferentes, né? É sempre muito difícil negociar quando a inflação começa a subir, né? Porque há principalmente agora que nós estamos numa fase que há um descontrole entre, aqui é um aspecto econômico, a Selic, o IPCA, o INPC e tal. Então, as empresas ficam com muita dificuldade de conseguir equilibrar os reajustes e os trabalhadores ficam com muita dificuldade de aceitar. Porque não adianta, no final do dia, ter uma solução qualquer. Tem que ter uma solução que você vá lá na prateleira do supermercado e diga, bom, eu comprava X em 2021, eu cobro X em 2022. Se eu comprar meio X, está errado. Então, a grande dificuldade nossa é conseguir equilibrar isso na negociação coletiva, está sempre buscando. Às vezes não tem jeito, precisa realmente do tribunal do tribunal agir para que essa solução aconteça, né? No caso do SESC Senat, se eu não me engano, um grande problema que nós tivemos foi deles não concederem os reajustes já fechados, né? Acho que nós entramos com ação de cumprimento, não foi isso? Eu não me lembro, já faz alguns anos. Eles querem que nós... Eles até fechariam um acordo esse ano, certo, se nós dessemos um recibo de tudo os atrasados dele, o que nós não fizemos. Né? Aí fica fácil, né? Vai ficar fácil porque fica só para o futuro. Mas uma outra complementação, Guedes, que eu gostaria de colocar é o seguinte, hoje, como vocês vão ter a plenária, né, a Assembleia, seria relevante vocês pensarem dentro da pauta de reivindicações, tentar encaixar alguma coisa nesse sentido do que nós expusemos hoje, algo atrelado à questão do acesso à justiça. Vocês têm diversas cláusulas na pauta, né, na convenção não, porque a convenção é só aquilo que foi aceito pelo setor patronal, mas a pauta ela é muito ampla, né? Eu lembro que a pauta de vocês contempla uma série de direitos que são das mais variadas espécies, e pode-se pensar ali, eu que não tenho a pauta comigo, mas pode-se pensar, né, em incluir a questão, principalmente da justiça gratuita, como um dos direitos que vocês querem levar à discussão para o setor patronal. Isso está colocado na pauta de reivindicações. Vocês colocaram? Perfeito, ótimo, ótimo. Tem só mais uma, que é a Maria de Fátima, salvo engano, se eu tiver com a memória boa, ela é de Sergipe, né? Senalba, Sergipe. Ela quer fazer uma... Doutor, o seguinte é isso. Eu fechei, teve a negociação do acordo SESC-SENAI, isso foi tudo pela Superintendência do Trabalho, foram 7 rodadas de negociação, e na última, não era a pauta nossa, dos trabalhadores, muito menos do sindicato, mas aceitamos a proposta patronal. Isso aí está colocado. Mandei que eles mandassem, né, porque a primeira proposta foi muito diferente, que ele mandasse para certificar se era aquilo mesmo que eles queriam, para que a gente fizesse assembleia, para fazer o processo de homologação no Ministério da Economia. Pronto, eles mandaram, eu levei a proposta para a Assembleia aprovou, mesmo sem ser aquilo que a gente queríamos. E depois que fizemos todo aquele processo, botamos o sistema mediador, eu peguei o requerimento. O requerimento eu corri, levei para o patronal assinar. Chegou lá, eu deixei, né, lá e vim embora. 5 horas eu mandarei, será de tarde cedo, 5 horas eu vou mandar, para me fazer a homologação, concluir a homologação final, né? Quando eu retornei, aí não mandaram. Quando foi no outro dia, eu fui procurar, porque não mandou, né? Porque nós queremos receber em setembro ainda esse aumento salarial. Isso era 17 do mês de setembro. Pronto. E aí eles mandaram me chamar lá e disse o seguinte, o superintendente, que não ia assinar de forma alguma o requerimento, porque ele queria incluir dentro do acordo uma cláusula que diz que quem ganha mais do que um teto de 20 mil, que já tem isso na Constituição, eu queria que eu botasse dentro do acordo essa cláusula, e que ele não assinaria se eu não colocasse. Só que quando eu fiz a assembleia, eu disse, porque a primeiro momento, quando ele mandou a primeira proposta, foi com diferenciação salarial para todo mundo. Quem ganhava 5 salários mínimos seria 7.
Assim, quem ganhasse 20 seria 4%, e eu não aceitei. Quando eu coloquei na Assembleia, eu falei que o aumento do 10% seria linear para todos. E eles já tinham aceitado. Tudo bem. Quando foi agora, isso aqui não aceita de forma alguma. E está, assim, para mim coagindo, me ameaçando. Vou no sindicato, o advogado, eles vão lá, me diz desaforo. Precisa haver uma coisa assim, fora do normal, que já é assédio moral também. Mas acontece o seguinte, eu disse a eles, olha, eu não vou colocar essa cláusula, até porque, e nem vou chamar outra Assembleia, até porque no passado eu já tenho um TAC, que eles me fizeram assinar em 2017. E o TAC, que não pode, mas é por tempo indeterminado. Então, eu estou na mão do Ministério Público do Trabalho, que eu acho que ainda fica tendencioso ficar do lado do patrão, não do sindicato. E eu estou dizendo aqui, eu digo na cara deles lá, do procurador, porque eu não tenho certeza comigo, eu digo mesmo, entendeu? Porque não é possível, a gente faz tudo certinho, o sindicato trabalha, só Jesus sabe quanto, mesmo depois de 2017, com toda a situação que a gente está vivendo, sem dinheiro, sem imposto sindical, e ainda disse mais, não faço, ainda tem um detalhe, vocês não pagam a taxa negocial, não pagam, quase não tem filiado, até que tem, onde tem mais filiado, é no SESI, não tem quase filiado, ainda mais não pagam nada, não tem imposto sindical, ainda querem botar a banca em cima do sindicato, eu não assinei, está lá. Peguei o documento, como no dia 20 agora ia terminar o prazo do requerimento, eu joguei novamente dentro do sistema mediador, sem assinatura patronal, para ganhar mais os 30 dias, né, porque eles vão dizer que precisa da assinatura, e para ver o que é que resolve isso daqui para lá. Mas eu estou sem fechar o acordo por causa dessa situação. O que é que eu posso fazer? Mas só para entender uma coisa, o problema maior é que o setor patronal não assinou mesmo a convenção. Não, aí o que acontece é o seguinte, eu nem te recomendaria a ter incluído no sistema mediador sem a assinatura patronal, porque não tem valor jurídico nenhum, né? Enquanto o setor patronal não assinar, aquilo não é uma convenção, porque depende da assinatura deles. Agora, veja, a hipótese, me parece que ela se enquadra exatamente nisso que eu estava falando. Vocês deveriam procurar lá o Tribunal Regional do Trabalho da região do Sergipe, certo? Instaurar um procedimento de mediação e narrar essa situação, exatamente como a senhora narrou. Olha, eu comecei a negociação, eles toparam, aceitaram, tem aqui prova A, prova B, e-mail, ato que vocês fizeram, tá? As atas, tudo provadinho, e na hora de assinar não assinaram. Aí o tribunal vai forçar uma situação, né, de celebração dessa convenção. Se o tribunal não tiver êxito nessa mediação para resolver essa questão de que eles assinem, aí o caso é de instauração de dissídio coletivo mesmo. Porque, veja, entrar com uma convenção coletiva de trabalho com assinatura só de uma das partes não vai te fazer ganhar tempo, vai te levar a lugar nenhum, porque não tem valor jurídico, entendeu? Então, eu nem faria isso. Eu já correria diretamente para tentar uma conciliação no tribunal, certo? Porque infelizmente, os tribunais não são tão ágeis para marcar as audiências. E vocês estão perdendo um tempo precioso de tentar resolver uma coisa que pode ser resolvida. Me parece aí que está havendo muito mais uma impertinência do gestor do que uma posição patronal, né? Então, se vocês provocarem uma situação com a dose certa de força, vocês vão ter um resultado mais eficiente, entendeu? Mas eu honestamente, eu desistiria desse caminho que vocês estão seguindo, de tentar usar o sistema mediador sem que a convenção esteja plenamente assinada, tá? Vai direto para o tribunal. E eu gosto muito do estado do Sergipe, viu? Muito mesmo. Maria de Fátima, depois pega o contato. Né? Tem mais alguma pergunta aí? Não Não tem. Aqui, ó. Isso aí já está lá. O Walter estava me esclarecendo aqui que já houve a inclusão de uma questão relativa à pauta de reivindicações sobre exatamente esse item da palestra que nós tínhamos falado. Então, tem uma cláusula na pauta de reivindicações chamada de isenção de ônus de sucumbência e agora de acesso à justiça. Então, ela originalmente dizia o seguinte: as empresas isentarão seus funcionários do ônus de sucumbência nas ações judiciais impetradas contra a empresa. Isso já existe. E aí nós complementaríamos com o seguinte: e
reconhecerão a validade das declarações firmadas pelos trabalhadores de que não podem suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de seus familiares. Então, me parece que se a gente usar isso aqui, claro, isso aí vocês vão debater entre si aí nos grupos de trabalho, mas se nós agregarmos esse ponto à pauta de reivindicações, isso vai auxiliar muito ali na hora da negociação coletiva para criar um interesse, pelo menos, ou despertar uma preocupação no setor patronal de que vocês, trabalhadores, estão sensíveis a essa questão. Eu acho relevante, viu, Guedes, que isso... Ok, então está aí. Então eu acho que é só as considerações finais e pronto. Né? Maravilha, eu tenho só a agradecer ao convite feito pelo Guedes, agradecer a todo o pessoal aqui do Senalba, que eu conheço há tantos anos, sempre são tão cuidadosos aqui no trato com os visitantes. Dessa vez não foi diferente. Parabenizar todos vocês. Eu tenho certeza que vocês sabem disso, mas o trabalho que é feito aqui no Senalba de aprovação de pauta de reivindicações, eu não conheço em lugar outro nenhum. É uma coisa assim muito rica. Vocês efetivamente quebram a cabeça para que a pauta de reivindicações represente a vontade de vocês. Isso é muito importante, continuem fazendo isso, é relevante demais, ajuda muito na negociação coletiva. Parabéns a todos. Eu agradeço também aqui ao Ricardo pela ajuda que me deu aqui. Eu não o conhecia, é sempre um prazer conhecer. A gente está sempre nos mesmos lugares, mas não se conhece, é impressionante, né? Pessoas em comum e acaba não se cruzando, mas é sempre bom ter um amigo novo. Enfim, agradeço a todos, parabéns aí pelo congresso e sucesso no restante dos trabalhos. Obrigado mais uma vez, presidente Guedes. Também aproveito conhecer o Renato, conhecer o Walter, e outras pessoas que eu estou conhecendo. É uma categoria, um universo novo para mim, a questão do Senalba. Estou no movimento sindical há 21 anos, mas cada segmento tem a sua particularidade. É muito legal o trabalho de vocês, destaco a organização, mas organização com conteúdo. Muito boa a palestra do Renato. Estou aqui também, ao mesmo tempo, fazendo essa conexão, mas de espectador. Uma questão fundamental, né? Totalmente conectada com as causas sindicais, os direitos dos trabalhadores, de uma forma didática, de uma forma que é difícil, né? Não é fácil falar de questões jurídicas, existem muitos detalhes complexos, mas de uma maneira que seja compreensível a todos. E essa palestra está tão conectada com o sentido de existir deste sindicato e dos outros sindicatos, que o que vai ser feito na sequência, que é estabelecer grupos de trabalhos, estabelecer os direitos, na hora que as pessoas precisarem da justiça gratuita, são esses direitos, essas pautas de reivindicações que vão virar convenções coletivas, que têm força de lei, que esses direitos que vão também amparar as pessoas futuramente a chegar ou na justiça gratuita ou na justiça que seja paga, entendeu? Mas a luta, né? Essa luta, essa organização é que faz a lei, né? Então, é fundamental essa questão do debate, da parte teórica, mas o Renato tem essa questão de fazer essa conexão entre a teoria e a prática. E vocês já vão aplicar uma coisa que está totalmente, nos grupos de trabalho, totalmente, que no final do dia, no final desse congresso, vai se materializar e depois ela encontra a questão isso vai amparar as pessoas. Então, não é só a teoria. Então, é importantíssimo isso daí. Obrigado e, ao mesmo tempo, parabéns a todos. Como eu disse no começo, é muito legal. Estou há 21 anos no movimento sindical e é muito legal ver uma categoria organizada e consciente dos seus direitos, ainda mais nesses tempos que nós já estamos vivendo, já dos últimos anos para cá, né, com tentativas de flexibilizar as leis trabalhistas, porque isso não só desmonta, retira o amparo, né, de cada cidadão e também enfraquece os sindicatos.
Sem sindicato forte, sem justiça do trabalho forte, nós ficaremos vulneráveis. Então, todo mundo tem que ter consciência, né? E nós temos a missão de transmitir esse conhecimento, ainda mais num tempo em que parte da sociedade coloca a justiça do trabalho, a questão dos sindicatos como coisas dispensáveis às sociedades, ou como fardos, ou como coisas que não, com menos relevância. E ao contrário. Assim, esse é uma narrativa da qual nós aqui, muito menos, não podemos encampar isso daí. Então, não podemos entrar nessa questão de ou direitos ou trabalho, né? Nós temos que ter trabalho com direitos, dignidade e trabalho decente. Essa é a questão. Essa questão de que vai gerar, muito se falou ao longo desses últimos anos, como, nós vamos flexibilizar as leis, como o Renato falou, de uma maneira eufemística, uma maneira de te prejudicar dando risada, que vamos retirar direitos porque nós vamos gerar milhões de empregos. Aí eu pergunto para vocês, aonde estão esses milhões de empregos? E se vocês pegarem os jornais, não sou eu que estou falando, são fatos, você pega os dados do CAGED, geraram-se muitos empregos, mas empregos precários. Então, nós precisamos de empregos com reajuste, com reposição das perdas inflacionárias, com aumento real e com os direitos estabelecidos, que, além da CLT, que são resultado do trabalho que vocês vão desenvolver durante o Congresso. Trabalho do sindicato, que vem da base de vocês, com o amparo do sindicato e com o respaldo da formalização dos departamentos jurídicos. Então, é importantíssimo, não é uma coisa... Essa pauta não é meramente ilustrativa, são esses movimentos, são essas pautas que vão organizar o movimento, e isso vai virar lei e vai amparar não só vocês diretamente, nós todos que somos trabalhadores, mas também todos os trabalhadores que o Senalba representa no Estado de São Paulo. É importantíssimo a gente estar atento a isso e não aceitem trabalho sem direitos. Trabalho sem direitos é praticamente defender uma espécie de escravidão. Um abraço a todos e muito obrigado. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, que proporcionaram, junto com os palestrantes, esse espetáculo de justiça muito importante para nós conhecermos. Quero agradecer a nossa federação presente, a todos os nossos diretores presentes, a todos da categoria que estão aqui, que são associados, estão aqui, e espero que esse foi novamente um começo, depois de uma pausa que a vida nos forçou a dar. E nós vamos agora para o almoço, isso é importante, e após nós vamos ter às 14h30 começar as reuniões de grupo, para tratar, inclusive, de todos esses assuntos, e assuntos novos até, não é isso? É muito importante prestar muita atenção quando chegar nesses assuntos novos. E vamos, então, dou por encerrado, então, essa assembleia, vamos dizer assim, que falou-se muito sobre justiça do trabalho. Muito obrigado a todos.